Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fala Go, podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E hoje vamos ter mais uma conversa sobre saúde e bem-estar. Trazendo aqui a doutora Karine Azim. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo, Crasso. É um Ficamos... prazer estar aqui com vocês, esclarecendo essas dúvidas, né? Esse dia a dia que é do consultório. E hoje a gente vai poder falar e tirar as principais dúvidas, o que é que chega no consultório da gente. Ficamos muito felizes com a sua participação, viu, doutora Karine? Eu E a doutora Karine, também. ela é ginecologista, né? E está participando hoje aqui do nosso podcast para falarmos de um tema que vai ter interesse de muitas mulheres, com certeza, que é a estética íntima. Sim. Não é isso, doutora? Isso, Estética exatamente. íntima. E aí eu já queria começar o nosso bate-papo, que é a nossa conversa, queria entender a estética íntima, quais são as vertentes, né? Tem um lado estético, mas também tem um lado mais Funcional, funcional. isso. Eu gostaria que você explicasse isso pra gente. É super importante a gente falar sobre estética Hum, íntima, né, dessa região que abrange a gente ginecologista, porque as mulheres, por muitos anos, elas tiveram vergonha, hum, né? Então, elas se sentiam incomodadas com alguns aspectos da genitália externa e elas tinham vergonha de perguntar para a gente ou de dizer que aquilo incomodava. Então, a gente tem, de fato, duas vertentes. A gente tem a estética puramente, digamos assim, pelo, não gosto dessa palavra, mas como se fosse um embelezamento da estética, né, da sim, parte genitália externa, como também tem a parte funcional, sim. né, que é de trazer uma melhora da qualidade de vida para essa mulher. Quando a gente consegue associar as duas coisas, ela se sentir bem, tanto do ponto de vista da estética puramente, quanto melhorar na qualidade de vida, quer seja sexual, né, Hum, em relação à saúde íntima, aí a gente vive no mundo perfeito. Hoje em dia, se a gente for dar uma buscada assim no Google, estética íntima, rejuvenescimento íntimo, hum, rejuvenescimento vaginal, a gente vai achar um monte de coisa sobre o tema, certo. mostrando e comprovando que isso é um assunto que é de interesse da gente, das Sim, mulheres, sim. né? Não só aqui no Brasil, no mundo todo. De fato, o Brasil é um dos países que mais tem uma procura, uma demanda dessas mulheres no consultório para falar sobre isso, quer seja no nosso consultório do ginecologista, do dermatologista, do cirurgião plástico, Hum, mas elas procuram. Já procuram há muito tempo, mas hoje, com a diminuição dos seus tabus, de falar no consultório, de conversar, de tirar essas dúvidas, tá chegando mais para a gente essa hum. interrogação, esse questionário, esses questionamentos. Não que ele não existia antes, né? Sim, Mas sim. agora elas se sentem mais à vontade para conversar com a gente sobre Vai isso. conversar sobre isso. Sim, Mas o, sim, o que leva a paciente no seu consultório, assim, para falar sobre isso, né? Assim, sim, qual seria o motivo, qual sim. seria mesmo a motivação, né, que faz ela chegar, não, vou lá na doutora Karine procurar sobre isso. Então, assim, o que mais leva essas mulheres a tocarem nesse assunto é que, pelo conceito da Organização Mundial de Hum, Saúde, a saúde não é só ausência de doença. hum, Então, a gente talvez seja uma das poucas especialidades que a mulher vai para a gente, no mínimo uma vez no ano, para se cuidar. Então, hum, para falar de bem-estar, de saúde física, saúde emocional, saúde sexual, e aí entra a questão da estética íntima. Então, não necessariamente ela está doente, ela está com algum problema, mas ela quer melhorar. Então, o que é que a gente tem hoje, né? Elas perguntam, vários são os hum, motivos que levam essas mulheres a procurar a falar sobre isso, né? Então, a gente tem desde daquelas causas que não são, digamos assim, cirúrgicas, por exemplo, a gente tem uma demanda, uma procura muito grande hoje em dia para fazer uma cirurgia de redução dos pequenos lábios vaginais, hum, né? Então, essa é a principal cirurgia íntima que a gente aqui no Brasil faz. Para você ter ideia, Crasso, a Sociedade de Cirurgia Plástica, que é a que mais tem dados publicados em relação a sim, isso, a Sociedade Brasileira, ela diz que foi a cirurgia íntima mais realizada nos últimos anos e que tem uma procura, um aumento nas últimas décadas de mais de 45% de sim, aumento em relação à procura por esse tipo de cirurgia. Mas a gente tem procedimentos
que parece que não estão relacionados à nossa especialidade, que não necessariamente são cirúrgicos. Por exemplo, depilação definitiva da região genital, clareamento dessa região genital. Então, as mulheres se incomodam com isso, mas também elas se incomodam com a questão assim... Eu não estou lubrificando adequadamente, eu tenho dor durante a relação sexual, ou então, que é super comum, fiz uma cirurgia ginecológica. Por exemplo, a cirurgia obstétrica mais realizada, que é a cesariana, não estou satisfeita com a minha cicatriz da cesariana. Doutor, o que é que eu posso fazer para melhorar essa cicatriz? Ou então aquelas pacientes que estão naquele período do pós-parto, que estão, na maioria das vezes, amamentando, tiveram, por exemplo, parto normal e estão sofrendo com uma cicatriz ali do parto normal, ou elas reclamam que tem uma frouxidão do canal vaginal pós-parto vaginal, ou então fizeram uma cirurgia, uma cicatriz naquele canal vaginal, que a gente chama de episiotomia, que é o corte ali, digamos, para a passagem do bebê, para o bebê passar, e elas estão insatisfeitas com essa cicatriz. Então, como a gente pode ver, é um mundo extremamente amplo. Não só é a parte cirúrgica, né? Eu vou fazer uma redução de pequenos lábios, vou mexer ali no meu clitóris, no capuz do clitóris, que é a parte, aquela pelezinha que fica acima do clitóris, mas a gente também tem desde a depilação até clareamento e cicatrizes, que a gente chama de cicatrizes inestéticas, né? Que elas não estão tão satisfeitas, quer seja da cesárea, quer seja do pós-parto vaginal. Então, a gente tem um leque extremamente amplo e o nosso maior receio é que essas mulheres, por a gente não estar tão perto delas, no sentido delas se sentirem acolhidas em relação a falar sobre essas queixas, que a gente não possa esclarecer, tirar as principais dúvidas, ver se realmente elas têm indicação de fazer esses procedimentos, para não cair em mãos erradas ou ter falsas promessas. Então, a gente, ginecologista, não só vai avaliar se essa mulher vai melhorar com o que ela quer fazer, se realmente faz sentido, se é necessário, se é né, necessário, isso. não só necessário, mas qual é a expectativa dela? Será que ela vai, o que a gente tem a oferecer vai corresponder àquela expectativa? Porque muitas vezes, Krause, o que é que a gente percebe? A região genital, e aí a gente falando já da parte cirúrgica, que é a redução dos pequenos lábios, é importante a gente falar que a gente não tem um padrão. Então, quando a gente vai procurar no livro, no artigo, no estudo, não tem assim, a vulva, a vagina tem que ser assim, o pequeno lábio tem que ser tanto tamanho, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, é normal, assim como o nosso rosto, assim como o nosso nariz. A gente tem nariz pequeno, nariz grande, nariz mais largo, então a mesma coisa acontece na região da vulva. Mas as mulheres, muito provavelmente, até por essa questão de filmes pornôs, da internet, elas criaram o imaginário que tem uma vulva ideal, que tem uma cor ideal, que tem uma simetria, ou seja, um pequeno lábio tem que ter o mesmo tamanho do outro, que ele tem que ser rosado, que eu tenho que ter pouco pelo, né? Então, assim, a gente tem que esclarecer as dúvidas que, primeiro, não existe esse padrão ideal. Então, o mais comum é a gente ver essas diferenças de tamanho de pequenos lábios maiores, pequenos lábios menores, mais escurecidos, menos escurecidos. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é que existe um padrão, uma normalidade. Então, é normal todos os tipos. Mas se aquilo incomoda você, do ponto de vista, aí vai, funcional, o que é que ela pode ter do ponto de vista funcional quando ela tem o pequeno lábio um pouquinho mais desenvolvido do que ela gostaria, um pouquinho maior do que ela gostaria? Dor na relação sexual, porque na hora do pênis ou do objeto entrar na vagina, esse pequeno lábio ele entra e acaba machucando. Com o atrito, ela pode ter sangramento, pode ter dor. Então, às vezes, outra coisa muito comum, principalmente no nosso país, elas se incomodam com o volume que é esse pequeno lábio, um pouquinho maior, ele faz na marcação da roupa, ou da peça íntima, ou da roupa de ginástica, que é mais coladinha, é mais colado, né? do biquíni, né, do maiô, então elas se incomodam. Então, a maioria das pacientes procuram a gente com esse motivo, que não está relacionado só à questão estética, essa questão funcional, do volume de aparecer na roupa, de incomodar durante a relação sexual. Cabe a gente dizer que aquilo que ela vê na internet
muito provavelmente tem manipulação Com fotográfica, certeza. né? Sim, sim. Então, assim, que ela não crie o que é que ela quer. Aquele incômodo é dela? Ou aquele incômodo foi o parceiro, a parceira que chegou e disse assim, olha, eu gostaria que você tivesse uma vulva, um pequeno lábio desse jeito. Então, a primeira coisa é, opa, vamos esclarecer quem é que está se incomodando com isso. É você? De fato, merece que a gente intervenha, que a gente reduza? E caso a gente precise fazer, é um procedimento simples, é um procedimento rápido. Geralmente pode ser feito ou em centro cirúrgico, a pessoa não precisa ficar internada. Então, pode ser feito com anestesia local, pode ser feito com anestesia que a gente chama anestesia das costas, que é a RAC, mas ela vai de alta no mesmo dia. A recuperação é super rápida, ela precisa ficar, em média, afastada do trabalho, porque é uma região quente, úmida, Sim. que tem o atrito, então ela precisa ficar afastada ali uns 4, 5 dias, mas tem que evitar relação sexual e atividade física por, digamos, uns 30 dias, para evitar aquele atrito. Evitar roupa justa também durante o período da cicatrização. Mas é um procedimento simples que traz um bom resultado. E aí, Crasso, uma coisa que chama muito a atenção da gente, que está aqui atrás da cadeira no consultório, que a gente pensa assim, não, mas é só uma questão de um tamanho ou de uma coloração de um pequeno lábio. Poxa, como é que a pessoa vai se incomodar com isso, né? Então, alguns estudos já vêm mostrando que não era um foco. Esses estudos mostrando, assim, qual era o impacto daquilo ali. Será que, de fato, essa mulher melhorava do ponto de vista psicológico, do ponto de vista sexual? Então, imagina que você está incomodado com uma coisa que é muito pessoal sua. Então, os estudos mostraram que após a realização desse procedimento, que é um procedimento simples, de rápida recuperação, tempo muito, 1 hora no máximo o tempo cirúrgico, essa mulher ela melhora a questão da autoestima, qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, lembrando que a saúde não é só ausência de doença, Com você estar certeza. bem psicologicamente, emocionalmente, o quesito sexual. Então, por mais que não seja, que não atrapalhe na vida sexual diretamente, indiretamente, depois que ela se sente mais confiante, que ela se sente mais bonita, digamos assim, que ela se sente melhor, mais confortável com a sua genitália, ela tem uma vida sexual mais prazerosa. Com certeza, você falou um ponto que eu acho que é fundamental, que a saúde não é só a dor, né? Se você cuidar da sua saúde, não é só porque você tá com um problema ali que tá causando algo que possa levar você a uma coisa muito séria, não. É você não está se sentindo bem, você está inseguro, a sua autoestima está caindo. Sim. Isso daí faz com que você procure um profissional também. Agora, é interessante essa colocação dos grandes lábios, dos pequenos... Os pequenos lábios um pouquinho pouco maiores, isso, né? Isso, assimétricos, né? Então, ele não é só estética. Isso pode incomodar mesmo o dia a dia da mulher. Sim, né? sim. Então, não é só estética. Apesar da gente não ter um padrão, a gente sabe que pequenos lábios maior, ali na largura, 4, 5 centímetros, mas claro que isso varia muito até do porte da mulher, do porte do corpo físico. Sim. Mas a gente sabe que isso traz muito incômodo durante a relação e se machuca com o uso de peça íntima, com o uso de roupas mais coladas. Mais colada. Isso ocorre. Então, assim, a mulher está sofrendo com isso, existem técnicas hoje que fazem com que ela não sofra mais. Exatamente. E que ela se sinta melhor e que se sinta mais segura. E não só a questão do incômodo físico, mas também o incômodo psicológico, né? A pessoa não está gostando, existe a possibilidade. Então, é uma cirurgia simples, é isso, doutora? Procedimento simples que pode ser feito no consultório com anestesia local, pode ser feito no centro cirúrgico, depende do tamanho, depende se além do pequeno lábio, até onde vai esse incômodo dela, vai até ali o finalzinho da vagina, a entrada da vagina. Será que também tem excesso de pele acima do clitóris, que a gente chama de capuz do clitóris? Então, vai depender, aí o ginecologista vai avaliar qual é o grau dessa cirurgia, né? Qual é digamos assim, o tamanho nível, da né? redução que a gente vai fazer nessa cirurgia. Esse é o principal procedimento íntimo, a principal cirurgia íntima. Mas aí, Cássio, a gente entra numa vertente muito interessante da ginecologia, pegando mais não só a parte estética, mas a parte funcional, que é com o surgimento de novas tecnologias, de tecnologias que os dermatologistas já estão acostumados a usar, que são os lasers, a radiofrequência, ultrassom. A gente tem um ganho também
para nós mulheres, na região íntima. Então, por exemplo, uma das queixas também, além de depilação, que já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e sobre clareamento, muitas mulheres sofrem com ressecamento vaginal, principalmente nesse período pós-parto, né? Então, quando ela está ali amamentando, a vagina fica extremamente ressecada, que muitas vezes só o lubrificante não resolve durante a relação sexual. Mas existe uma cirurgia para... E aí não é cirurgia, é um procedimento que eu vou te explicar como é, Crasso, mas é super interessante porque ela reclama de diminuição de lubrificação. Essa transição da mulher chegando ali perto da menopausa, que se dá por volta de 50 anos, mas essa transição já pode começar até por volta de 40 anos, também vai tendo uma diminuição de lubrificação. Então, imagina que a gente, quando está ali para entrar próximo da menopausa, a gente tem uma diminuição do viço da nossa pele, que é a hidratação da nossa pele, do corpo todo. Isso também vai ter nessa região íntima, dentro da vagina. A gente vai ter também uma diminuição, um aumento da flacidez, digamos assim, porque a gente vai perder colágeno, a gente vai perder elastina, que dá a elasticidade da vagina. Então, é comum essa mulher reclamar de diminuição de lubrificação durante esse período dessa transição para a menopausa, de dor durante a relação sexual, porque como eu não tenho lubrificação, então o atrito é maior. Então elas procuram hoje em dia a gente para poder fazer esse tratamento. E aí entra esses procedimentos que não são procedimentos cirúrgicos, que a gente faz no consultório, dura em torno assim de 15, 20 minutos, que é a aplicação dentro da vagina, como se fosse um aparelhinho de ultrassom transvaginal. A gente coloca calor, mas não dói, ela não sente dentro da vagina. Então, esse calor estimula a produção de colágeno, estimula a produção de elastina, melhora ali a vascularização, porque vai formar novos vasos, então vai melhorar a lubrificação. Então, esse laser ou a radiofrequência íntima, ela melhora muito a qualidade de vida sexual dessas pacientes que estão sofrendo tanto com ressecamento vaginal. Mas precisa de sessões ou... Sim. Então, depende da idade. E do nível, né? E do nível de ressecamento. É importante a gente falar que quanto mais precoce, assim como a gente começa já muito cedo a fazer um botox preventivo, a fazer um tratamento de pele, né, de rosto preventivo com esses aparelhos com a dermatologista, em torno, claro que não é uma regra, mas em torno ali de 40 anos, uma sessão anual para manter o estímulo desse colágeno. Então, esse colágeno que está diminuindo, a elastina que está diminuindo, a gente vai ficar estimulando pelo menos com uma sessão anual. Lembrando que é super importante que comece isso antes de entrar na menopausa mesmo, que é a ausência da menstruação. Porque depois que entrar na menopausa, esse processo é muito mais rápido. Essa perda desse colágeno, essa perda dessa elastina é muito mais rápido. E o resultado talvez não seja tão bom. E o resultado não seja tão bom. Por isso que é importante que a gente chama assim de janela de oportunidade. Então, chegou na menopausa, os 3 primeiros anos não significa que você não possa fazer depois, com 60, 70 anos. Mas que os 3 primeiros anos a gente tem um resultado de praticamente parar essa perda. E aí entra, ai, Karine, eu tenho muitas pacientes que chegam assim, mas eu nem tenho mais vida sexual. Eu já sou viúva, ou não quero mais ter vida sexual, para que eu preciso fazer o laser vaginal ou esses aparelhos que estimulam colágeno e elastina dentro da vagina? Por mais que você não tenha vida sexual, então sua queixa não seja de dor na relação sexual, quando eu estou na idade ali, que eu saí da puberdade, né, que eu estou na vida reprodutiva, que os hormônios estão no auge, essa lubrificação é um mecanismo de defesa da vagina. Então, é como se fosse uma secreção, né? Do olho que está lubrificando o olho. Então, eu tenho uma lubrificação que eu vou limpando a vagina. Então, eu vou impedir que essa mulher tenha infecção urinária de repetição. Essa lubrificação vaginal impede que essa mulher tenha infecção genital, vaginal, corrimento de repetição. Não é só a questão da vida sexual. Então, quando eu estimulo, quando eu coloco esses dispositivos de energia, que a gente chama, faço sessões dentro da vagina para essa mulher, eu vou devolver uma qualidade de vida não só do ponto de vista sexual. Então, eu vou melhorar, voltar o pH vaginal, que é um pH mais ácido, que é o pH da mulher ali na idade mais jovem,
E com isso eu vou diminuir infecções urinárias, infecções vaginais, vou diminuir a ocorrência de incontinência urinária, ou seja, que é a perder xixi quando tosse, quando espirra, quando pega peso, ou então aquela perda de xixi que dá uma vontade desesperada de ir no banheiro que não dá para controlar. Então, quando eu faço essa aplicação desses dispositivos dentro da vagina, eu diminuo infecção, diminuo também essa questão posso diminuir a questão da incontinência. Mas doutora, a mulher ela já lhe procura sabendo que ela está com esse ressecamento ou o ginecologista às vezes pode dizer, ela nem sabe que tem, o ginecologista vai lá e diz? Cada vez mais, então, como a gente não está lidando só com uma mulher que vem doente para a gente, como ela vem para se cuidar, ela vem para saber o que é que ela pode fazer para melhorar. Da mesma forma que elas procuram o dermatologista para falar, cara, olha, eu quero melhorar a questão do meu rosto. Sim. Eu quero tomar colágeno para diminuir a minha perda de colágeno. Eu quero fazer musculação para trabalhar a minha musculatura. Elas já procuram, sim, o que é que eu posso fazer para que eu melhore a minha saúde íntima ou para que eu não tenha o que a minha mãe teve, o que a minha avó teve, que é perder xixi. Para ter esse ressecamento, para não ter dor durante a relação sexual. Já existe alguma coisa? Então elas perguntam. Existe uns tratamentos com creme vaginal que você vai usar o resto da vida, assim como você usa hidratante protetor solar no rosto, você vai usar o resto da vida dentro da vagina, depois que entra na menopausa. Mas lembra que tudo que a gente tem que aplicar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, o resto da vida, diminui a chance dela fazer esse uso crônico. E aí entra a questão dos dispositivos de energia que a gente chama, que são os lasers mais conhecidos. Você disse 1 vez por ano? É isso? Sim, se eu tô naquela fase da transição ainda, não cheguei na menopausa, então eu quero fazer para prevenir. Prevenção, sim. Exatamente, uma sessão 1 vez por ano. Olha aí. No consultório do ginecologista, não precisa de anestesia, não precisa de sedação. É indolor, que é uma dúvida dela. Se vai sentir dor, vai sentir calor, nada disso. Se ela já entrou na menopausa, aí geralmente a gente faz o que a gente chama de sessões de ataque. Ou seja, tá muito ressecado, eu preciso melhorar isso logo. Então, a gente faz uma sessão a cada 30, 45 dias, 3 sessões no total, né? Com esse intervalo de 30, 45 dias e depois uma manutenção 1 vez por ano. Claro que isso não é uma regra. Claro, né? Depende cada de cada, exatamente, uma realidade, da resposta né? de cada mulher. Sim. Mas, em média, é isso. Seria isso. Crácia, outra coisa também, assim, a gente está falando aqui da mulher da menopausa por volta de 50 anos. Mas a gente tem que imaginar que, hoje em dia, por conta do nosso estilo de vida, de sedentarismo, de uma alimentação muito rica em gorduras e carboidratos, com o aumento da obesidade, do sobrepeso, a gente tem um aumento de vários cânceres. E aí entra a questão do câncer ginecológico, o principal, que é o câncer de mama. Então, são mulheres jovens que, geralmente, o câncer de mama ele pode ser precipitado pelos nossos hormônios, e aí a gente precisa bloquear, o oncologista vai bloquear a produção desses hormônios, ou seja, vai deixar aquela mulher de 30, 40 anos na menopausa. Mas não foi uma menopausa lenta e gradual fisiológica, uma menopausa abrupta, forçada, né? Forçada. Então, essa mulher de 30 anos, 40 anos, chega no consultório, vou terminar meu casamento. Então, depois que ela passa ali daquele transtorno, aquele vendaval, que foi o tratamento para o câncer, e que ela está bem, e que agora ela quer começar a viver, ela já não consegue mais, porque ela sente muita dor, porque ela tem um ressecamento. Então, imagina que como uma das coisas que perde além do colágeno é a elastina, que é o que dá a elasticidade, imagina que passa um bebê. Sim. Pode passar um bebê de até 4 quilos pela vagina. E de uma hora para outra não consegue ter a penetração de um pênis, de um objeto, de um ultrassom transvaginal. Essa mulher não consegue mais fazer, né? Esse simples ato de fazer um transvaginal, ela não consegue porque ela sente dor. E aí, por conta de quê? Porque essa elastina, ela perdeu essa capacidade de estender e de voltar ao normal, de estender e voltar ao normal. Sim. Quando a gente estimula, faz essas aplicações de laser nessas mulheres, não só a menopausa natural, mas a menopausa forçada. Nas pacientes que não podem fazer uso desse creme vaginal com hormônio, que é uma das opções. Não pode, sim. Não podem, porque elas têm que ficar bloqueadas. Então, assim, para essas mulheres, a gente não está falando de estética. Não. A gente está falando de qualidade de vida. E aí, voltando àquele nosso assunto, você estar satisfeito com a sua vida sexual é um pilar super importante da saúde. Com certeza. Então, a gente devolve qualidade de vida. Para você ter ideia, Crasso, esse assunto é
tão bacana de Sim, falar, sim. porque em alguns países da Europa, por exemplo, na Itália, o próprio governo fornece esse tratamento com laser vaginal gratuito para as pacientes que estão em tratamento para câncer de mama, né? Para você ver a importância disso para a vida da mulher. Porque não é só estética. Não, Isso não, aí não é não. só estética. Então, Isso é qualidade de vida mesmo e isso. ter uma vida saudável, né? Porque você tem uma vida sexual é, é ruim, Sim. acaba que você vai ter uma vida que não Uma vida pessoal ruim. uma Então, vida pessoal ruim, vai sim, interferir no seu relacionamento com o seu filho, com, com o seu trabalho. com Você não tudo, está plena, né? Com né? tudo, com Então, não certeza. é besteira. Falar sobre isso, falar Não, sobre essas tecnologias. Outra coisa super interessante, essas mulheres que têm ressecamento, a gente pode lançar mão de injeções dentro da vagina, ali externamente, do ácido hialurônico, que é um potente hidratante. Então, eu estou falando coisas aqui ah, que são novidades, sim, né? Que a maioria das mulheres não conhecem, que a maioria dos profissionais também não conhece, que a gente pode melhorar muito a qualidade de vida dessas mulheres. Então, a gente está falando de estética, sim, que tem impacto, desde que a gente avalie aquela mulher não tenha o que a gente chama de dismorfismo, ou seja, é querer uma coisa que não existe, ou achar que é só aquela estética, aquele formato, aquela cor, aquela coloração da vulva que vai deixar ela sim, bem. sim. Então, a gente não está falando disso, Não. né? Dessa alteração psicológica. Hum. A gente está falando de devolver para essa mulher Uma uma autoestima e uma autoestima, qualidade de vida melhora da sexual. saúde. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Eu imagino, a gente falou até agora, que a gente vai falar Sim, de mais outros procedimentos, sim, mas da cirurgia dos pequenos lábios, né? E do ressecamento. sim. Imagino eu que quando finaliza esse procedimento, A satisfação. isso. Era isso que eu ia perguntar para você. Você percebe essa satisfação Sim. com as Não pacientes? só das mulheres, mas diversas vezes a gente vê o parceiro ou a parceira dessa mulher vindo para o consultório para agradecer. Olha aí. Como ela tá bem, como melhorou a vida, né, desse casal, como ela deixou de ter infecção de repetição, uma candidíase, né, uma infecção por fungo de repetição, uma incontinência, né, uma perda de urina. Então, assim, a gente recebe muito feedback também dessa parceria, né, Sim. do parceiro ou da parceira. Então, não só da mulher que nos procura no consultório. E é interessante, Crasso, que principalmente nesse grupo de mulheres que estão vivendo ali o tratamento ainda de manutenção do câncer de mama, como elas espalham entre elas, Sim. né? Porque elas se incomodam muito com isso, afeta demais a qualidade de vida e elas vão espalhando entre elas que existe essa tecnologia, Essa que existe essa possibilidade. possibilidade delas terem uma vida plena. Porque eu acredito que também existe a falta de informação, né? Sim. E que eu acho que às vezes um tabu de não conversar muito sobre isso, talvez ocasione as pessoas não procurarem, as mulheres não procurarem um tratamento que talvez elas achem que não existe, né? Talvez elas não... E mais interessante é assim, várias coisas já estão bem estabelecidas de procedimentos estéticos para o cirurgião plástico e para o dermatologista. Então, para a gente chegar aqui como especialista e falar vale a pena fazer, tem essa opção, a gente precisa de estudo, mostrando Com que realmente certeza. tem, não Sim. é? É assim, a gente Não é precisa... do nada que Exatamente. cai, não. Então, assim, várias coisas ainda estão em estudo, mas laser ou radiofrequência para a questão de ressecamento, de lubrificação, é super bem estabelecido, inclusive pelas sociedades internacionais. Então, a gente já tem esses aparelhos que não estão usando, que a gente não está usando, que a gente chama off-label, a gente está usando, assim, de uma forma excessiva ali na região genital. Não, ele já tem indicação em bula no fabricante para a região genital, a região vaginal. E um profissional como o ginecologista é o que tem mais propriedade para falar sobre isso, né? Sim. Porque ele está ali diretamente com ele entende todo o mecanismo de anatomia, Sim. do funcionamento da região íntima. E aí entra a questão que a gente pode associar novas tecnologias para essa paciente. Outra coisa que elas perguntam muito, assim, é se podem fazer depilação definitiva, né? É moda no Brasil aquela depilação que tira ali pelos, né, tanto da região ali da virilha, quanto ali perto do bumbum. Não é o ideal no mundo ideal.
né, pelas sociedades de ginecologia é que ela não tire o pelo todo, né? Porque o pelo tem uma função, que é de proteção. Então, aquele pelo protege contra infecções vaginais, contra o atrito ali da peça íntima. Então, o ideal é que ela não tire tudo. Ele tem um papel, né? O pelo tem um aquele papel. Sim. Mas a gente percebe que elas vão fazer essa depilação. Então, a gente vai orientar que não é só o pelo que é responsável por essa proteção da região íntima. Então, a gente tem a questão da lubrificação, dos pequenos lábios, dos grandes lábios. Então, assim, não é o fim do mundo também. Ao pé da letra não é para fazer a depilação completa, mas a gente sabe que elas vão fazer. Então, cabe a nós orientarmos como é que é a melhor forma. Mas o que é que pode ocasionar, assim, quando a mulher faz essa depilação completa? É só porque ela perde Ela perde um dos mecanismos de defesa da infecção, mas a outra coisa também, a gente tem que pensar que no nosso país a gente tem tons de pele extremamente variáveis, até pela nossa descendência racial, né? Multirracial. Claro. Então, tem que ser avaliado com calma qual é o fototipo, que a gente chama de fototipo, qual é o tom de pele, para saber qual é a frequência dessa depilação com laser, né, com luz pulsada, que geralmente ela não faz com a gente, com o ginecologista, faz com o dermatologista, ou em clínicas até de profissionais não médicos. Então, tem que ter um cuidado para que não haja queimadura, né, dessa região, e também para que não haja um escurecimento dessa região. A pele da região genital feminina, ela tem muita célula que pigmenta, que a gente chama de melanócito. Sim. Então, qualquer estímulo exagerado pode causar um escurecimento. E aí vem a outra queixa. É o efeito contrário, né? Até exatamente. Que ela queria. Então, vamos lá. Outra queixa muito comum no consultório do ginecologista é assim... Tem alguma coisa que eu posso fazer para clarear minha região íntima? Então, o que é que a gente tem? Primeira coisa, claro que você vai ser avaliada pelo ginecologista, ele vai ver se tem indicação de fazer peeling, que é aplicação de ácido, né? Algum tratamento com o uso dessas tecnologias e ácido, mas a priori, né? Você que está aí em casa, que não foi ainda no ginecologista, o que é que pode fazer para clarear ou para diminuir esse escurecimento? Perder peso. Então, a gente já sabe, sim, porque imagina que a região ali, das dobrinhas da região genital, mais gordinhas ficam, com aquela parte mais úmida, mais quente, o atrito gera o escurecimento. Então, perder peso. Se você tem diabetes, sobrepeso, ou seja, tem insulina alta, a insulina alta também escurece. Então, a dica é: perde peso, evita roupas que causem atrito, ou seja, aquela roupa muito colada, muito grossa, tipo um jeans, uma calça jeans muito apertada, ela vai escurecer a região íntima. Peças íntimas, como as calcinhas também muito apertadas, elas vão escurecer. Então, lembrar que sempre que eu tô com excesso de peso ou que eu tô usando alguma coisa que vai ter um atrito maior, vai escurecer a região íntima. Então, assim, você ainda não foi avaliada por um dermatologista, por um ginecologista, já pode fazer essas coisas que vai dar uma melhorada, pelo menos impedir o progresso desse escurecimento da região íntima. O que seria mesmo como seria o processo? O processo de clareamento depende de cada fototipo, ou seja, depende de cada tom, mas a gente pode usar tanto laser, a gente pode usar luz pulsada, que é um outro tipo de energia, e associar com ácidos. Mas isso, por favor, tem que ser feito no consultório, porque a gente vai avaliar isso, né? Esse seu tipo de pele e avaliar qual é o melhor ácido, qual é a frequência que tem que fazer. Mas lembra que como é uma região que está em constante atrito, tem que fazer uma manutenção, porque senão voltar a escurecer novamente. Então, por isso essa importância da perda de peso, evitar o diabetes ou a insulina alta, que quem causa é o sobrepeso, e evitar essas roupas que colem muito, que causam muito atrito, porque vai escurecer novamente. E o mais importante, o acompanhamento, né? De um profissional que possa indicar justamente qual o melhor tratamento para isso. Não é porque deu certo para uma amiga que vai dar certo para outra pessoa. Para outra amiga, exatamente. Né? Então, assim, são avaliações pelo tom de pele, até a qualidade de vida que a pessoa tem, tudo, e aí o profissional que entra faz toda a diferença para que o resultado seja positivo, né? Tu estava falando aí, eu estava me lembrando que uma das coisas que chega muito no consultório também, as mulheres reclamam de flacidez. Então, elas reclamam de flacidez em todas as áreas do corpo. É o pescoço, é o rosto, é o braço, é a barriga, a parte interna das coxas, e elas sempre perguntam o que é que elas podem fazer para essa região da parte interna da coxa, mas elas também reclamam de flacidez ali da vulva. Sim. Então,
Algumas coisas a gente também pode fazer para melhorar Pra essa flacidez. Como seria a Isso. flacidez da vulva? Então, lembra que a gente está perdendo esse O colágeno. tônus, o colágeno. Então, a gente pode fazer também esses aparelhos, como laser, radiofrequência, ultrassom, também nessa região externa de grandes lábios. Quem é que reclama muito dessa flacidez? As mulheres que perderam muito peso, por exemplo, pós-bariátrica. Hoje a gente tem uma população muito grande de mulheres nesse perfil pós-bariátrica, então elas reclamam dessa flacidez. As mulheres também, quando estão chegando na menopausa, elas reclamam dessa flacidez. E aí isso seria mais uma questão estética, de fato. Mas se incomoda, vale a pena fazer esse tratamento. Certeza. Outra coisa que elas reclamam muito e que procuram demais a gente no consultório, ali aquele monte pubiano, né, que é acima do osso, ali na frente do pubis. Sim. Elas reclamam, muitas mulheres reclamam do volume, ou seja, que tem uma gordurinha a mais, que ele é elevado, que incomoda na roupa, que sofrem bullying na escola, que sofrem bullying, que não pode usar uma roupa mais apertadinha, Que fica muito que chama a destacado, atenção, que fica muito destacado. Então, a gente tem opções também com algumas substâncias injetáveis para quebrar essa gordura, mas também pode fazer, aí geralmente é o cirurgião plástico, mas o ginecologista, alguns ginecologistas também têm preparo, pode fazer como se fosse uma lipoaspiração ali do Monte de Vênus, mas também é outra queixa extremamente é o Monte de Vênus comum. que chama. Exatamente, uma queixa muito, muito comum no consultório. Essa elevação do Monte de Vênus. E aí lembra também da questão das cicatrizes, né? As cicatrizes que elas acham que não está do jeito que elas gostariam. Uma cicatriz cesárea, uma cicatriz ali do parto vaginal, que a gente também pode fazer para melhorar. Flacidez. Algumas acham, reclamam assim, Karine, quando eu tô durante a relação sexual, eu solto gases pela vagina. Aí imagina que constrangimento. Sim. Então, isso é por causa da flacidez? Pode ser. Geralmente, Crasso, na hora ali do movimento, ou do pênis entrando, ou de objeto entrando, eu vou levar para o canal vaginal. Mas algumas vezes, pela flacidez da musculatura, né, por essa sustentação da vagina, pode soltar alguns barulhinhos e elas ficam incomodadas com isso. Com esses barulhos que saem, né, durante a relação sexual. E a gente também tem como oferecer um tratamento que pode ser com a fisioterapia, para fortalecimento dessa musculatura do assoalho pélvico, né, da pelve, de sustentação da pelve, sustentação da vagina. A gente também tem um oferecimento desses aparelhos, que a gente pode usar o aparelho, dependendo do que a gente fala de laser, parece que é tudo igual, né? Parece que é aquele laser que usa nos filmes Star Wars, não tem nada a ver. Então, a gente tem vários tipos de laser. A gente tem o laser do laser point, né? Mas a gente tem o laser que usa para depilação, que é diferente do laser que usa para estimular colágeno, que é diferente do laser que usa para lubrificação. Então, geralmente, a gente vai mudando ali os comandos daquele aparelho e o mesmo aparelho ele pode fazer várias coisas. Pode ir desde do clareamento até a questão do estímulo de colágeno, do estímulo da elastina. Então, dependendo de como eu faço, eu posso usar esse estímulo para melhorar a elasticidade naquela mulher que está sentindo muito apertada durante a menopausa, ou eu posso melhorar também o colágeno para dar, digamos assim, uma sensação de apertamento maior na vagina. Então, por isso que é importante ver um ginecologista que tenha experiência na área, uma pós-graduação, enfim, nessa área para poder escolher qual é a melhor tecnologia para você e até onde a gente pode ir. O que é que a gente pode agregar? O que de fato a gente consegue e o que a gente não vai conseguir. Se a gente vai precisar de um outro tratamento, como a fisioterapeuta do assoalho pélvico, se a gente vai precisar de outros profissionais em conjunto. Né? Você recebe, beber uma aguinha, né? Você recebe, doutor, no seu consultório, pacientes que, por exemplo, às vezes colocam piercing ou tatuagem, alguma coisa na região íntima e depois ocasiona algum problema e precisam ter alguma restauração. Acontece isso? Pra gente, acredito que para a maioria dos ginecologistas não é tão comum. Elas acabam, eu acho que procurando outro tipo de profissional, tipo cirurgião plástico ou dermatologista, mas acredito que hoje, com o advento desse uso de vários objetos e tal, possa começar a chegar mais pra gente. Mas, de fato, chega mais aquela mulher por volta de 40 anos, ou aquela mulher extremamente jovem com a queixa do pequeno lábio, que ela não está satisfeita, ou aquela mulher após os 40 anos com queixa relacionada já a esse período de diminuição dos hormônios. E aí, com a diminuição de lubrificação, mas essas de clareamento, depilação, aí toda idade.
Toda E idade. chegam para o ginecologista também, Chega- clareamento, depilação, sim, tudo sim. isso. Até, talvez elas saibam que a gente não trabalha diretamente com a parte de depilação. A maioria de nós não trabalha com a Sim. parte de depilação. Mas Mas vocês elas, orientam, né? a gente orienta se pode fazer, se não pode. Sim. Qual é o melhor? Elas perguntam, qual é o melhor aparelho para depilação? A senhora orienta que eu faça em algum lugar? Tal clínica me orientou que era para eu tirar tudo. Eu posso tirar tudo mesmo? Até onde eu posso tirar? Então, elas sempre estão perguntando Isso pra é gente. bom, né? Isso é muito bom. Isso é ótimo, Excelente. porque assim, a gente tem a oportunidade de lidar com essa mulher desde a infância até o final da vida, Sim. né? Nós somos o médico de referência, a gente é o clínico Isso geral. Então, com a gente certeza. está lidando não só com problemas de saúde, mas com os problemas de estética, com a satisfação de tudo, né? Ela não nos vê só como o médico que trata da parte ginecológica. Sim. É quem vai dar orientação sobre hipertensão, sobre diabetes, sobre atividade física, sobre alimentação. Então, nós somos assim, a gente olha para essa mulher com um olhar global. Com certeza. Né? De uma forma global. E passa uma segurança, né, doutora? Demais. Que é tudo que você vai fazer, principalmente nessa parte que vai mexer no seu íntimo, né? Você fica inseguro, porque você não conversa com qualquer pessoa, sim, né? Sim, você não se sente à vontade de falar com qualquer um, ou quando fala, a pessoa não tem um conhecimento, a pessoa próxima ali, não tem aquele conhecimento para lhe orientar de como seria. O profissional ginecologista, ele é o profissional perfeito para isso. E principalmente porque foi criado esse vínculo. Desde a infância, quando ela começa a ir para consulta, então, no mínimo, ela vai uma vez por ano. Então, ela é diferente das outras especialidades médicas, que ela só vai quando tá doente, ou vai esporadicamente, para a gente, ela vai no mínimo 1 ou 2 vezes no ano. Então, ela cria essa confiança. Claro. Durante décadas ali acompanhando, a gente vai ser profissional de referência. E acredito eu, você falou um ponto que eu achei bem interessante no início, a questão de como o ginecologista ajuda na decisão. Sim. Ele vai informar todos os procedimentos que existem, vai informar o que realmente é necessário ser feito, né? Vai orientar a paciente para que ela não fique fazendo coisas apenas da cabeça dela ou porque viu em outro local e achou interessante, vamos fazer. Sim. Então, você trabalha muito com o lado psicológico também da paciente, né? Acredito eu. Isso, e a gente avaliar justamente essa questão. Vai, de fato, trazer um benefício? Vai corresponder à expectativa dela? Será que ela não está depositando naquela parte física expectativas que não vão corresponder? O problema, ela precisa de um tratamento com a sexóloga, de um tratamento com psicólogo, com psiquiatra. De fato, aquilo tem sentido? Né? De fato, nós vamos melhorar, ou é alguma coisa maior que envolve a autoestima de uma forma mais ampla, que ela nunca vai estar satisfeita. Né? Então, será que ela tem essa distorção da imagem? Então, é super importante que a gente avalie. Com certeza. E aí a gente conhece. Né? Geralmente, a gente já criou esse vínculo, então a gente sabe quem é aquele perfil de mulher. Então, a gente sabe até consegue indicar melhor os procedimentos e se realmente ela tem a necessidade. A necessidade de fazer, né? Que é o mais importante. E aí, quando tem o resultado disso também causa uma autoestima muito grande na paciente, como a gente já conversou. E acontece dela fazer outros procedimentos também, doutora? Tipo, faz uma redução do pequeno lábio, mas aí depois um ressecamento. Então, ela entende que essa área é uma área onde dá para você investir, digamos assim, né? Dá para você mexer, melhorar, investir. Isso. E que isso mudou de uma certa forma a autoestima a sua percepção dela. Corporal, então, o que é que eu posso fazer mais? Acontece isso? Acontece. Então, assim, é muito comum a porta de entrada ser a questão da lubrificação ou a questão dos pequenos lábios, mas depois ela vai começando, ela entra nesse universo e ela vê que tem outras coisas que ela pode agregar para melhorar. Então, é muito comum mulheres que têm, que a gente chama de fissura, que é como se fosse uma ferida. Toda vida que tem relação sexual, ela machuca por conta do atrito. Principalmente ali na entradinha da vagina, que a gente chama de fúrcula, que fica muito perto ali do ânus. Então, tem mulheres que vivem como se fossem uns microcortes naquela região. E aí, a gente tem que avaliar, porque tem muitas dessas tecnologias que a gente pode utilizar para, digamos, aumentar a resistência dessa região. Vamos dizer assim, de uma forma bem leiga, Cras, que a gente pode espessar, a gente pode engrossar, digamos assim, aquela mucosa, aquela entrada, e aí ela passar pra que ela não ter mais ferimento. Exatamente, não ter mais essas fissuras, não ter como sangrar. Se fosse criasse uma casca, alguma coisa do tipo, para poder deixar ela mais resistente. Mais resistente, pronto, ao atrito. Então, a gente também lida
com essas mulheres e uma vai falando para a outra, fala para a amiga, fala para a prima, fala para a irmã, e aí gera ali uma corrente de encaminhamento delas entre si, né? Uhum. Então elas descobrem que a gente pode fornecer esses tratamentos. O grande cuidado que a gente tem que ter, Crácia, é porque assim, a gente tem a favor da gente, de uma forma de saúde mesmo. O surgimento dessas tecnologias, ou melhor, não é nem o surgimento, é a utilização dessas tecnologias que já são embasadas para a área da ginecologia. A gente tem que se apropriar como ginecologista e como médico de que nós somos os conhecedores, Sim. não só daquela região, mas dos equipamentos. Então, mesmo que o colega ginecologista não trabalhe nessa área, ele vai ser questionado. E aí a gente tem que, ele tem que saber para qual outro colega ele vai encaminhar, para que esse arsenal que a gente tem hoje, tão rico e que pode, como a gente falou aqui, e tem muita coisa que a gente pode fazer, que a gente pode oferecer, não caia em mão errada, não tenha complicação, Sim. e aí a gente acaba perdendo a oportunidade de ajudar da maneira correta, né? De melhorar e de mudar uma vida, né? Exatamente. De mudar uma vida. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as indicações, quem está fazendo, a experiência desse profissional, para que a gente não tenha complicações que denigram o método, o aparelho, o procedimento. Né? Já que ele pode trazer benefício para várias mulheres. Então, às vezes, é o uso incorreto, a indicação incorreta, que gera esse falatório. E aí, o que seria uma realização acaba virando um transtorno. Exatamente. Né? Então, é bem importante você conhecer o profissional que vai fazer isso. Sim, né, sim. E ver realmente a experiência. E como você fala muito bem, né? Os próprios médicos conhecerem, indicarem, né? As indicações são bem importantes, acredito, nesse processo. Sim. Porque, como você falou, o processo, o maquinário, tudo que engloba isso, quando você tem realmente um profissional que está especialista nisso, assim, não precisa nem falar, tudo fica mais fácil. Outra coisa que eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, é que uma das coisas que as mulheres perguntam também, ou que elas reclamam, é de um excesso de umidade, de suor, melhor dizendo, nessa região genital. Então é o contrário do ressecamento. Mais diferente do ressecamento, que é mais ali interno, vaginal, certo, mais ela reclama de um excesso de suor. Assim como tem um excesso de suor na axila, ela reclama de um excesso de suor na região genital. E aí a gente tem várias coisas que a gente pode fazer, mas a aplicação de botox, que nem o dermatologista faz na axila, né? Aí a gente pode fazer o botox também, né, em alguns pontos da região da genitália externa para diminuir esse suor excessivo nessa região. Outra coisa super importante em relação ao botox, que é a toxina botulínica, que ela dá uma paralisada ali em alguns músculos, né? Existem mulheres, e não é tão incomum, que sentem muita dor durante a relação sexual. E que a gente chama de vaginismo. O que é isso? É quando ela tem uma contração involuntária, não é porque ela quer. Então, ela contrai involuntariamente essa musculatura ao redor da vagina. Então, não consegue. Eu tenho pacientes casadas, 10 anos de casamento, que tiveram 1 ou 2 relações durante essa década toda e são casadas, ou não conseguem fazer um exame de prevenção, não consegue passar um aparelho de prevenção porque essa musculatura contrai involuntariamente. E aí, quando ela está diante desse problema, que é o vaginismo, a primeira coisa é saber que tem cura, que tem tratamento. Então, a gente tem que ter o diagnóstico do vaginismo. Pode ser que a gente precise de uma sexóloga para trabalhar, de repente, questões psicológicas. Será que foi uma mulher que teve algum tipo de abuso sexual, ou foi numa consulta errada quando era criança, com ginecologista, e se sentiu incomodada com aquilo ali, e automaticamente ela trava a musculatura, ela faz como se fosse inconsciente. Ela faz, como se fosse um torcicolo, só que ao invés nessa região do cervical, ela faz na vagina. Isso é inconsciente. E aí, essa mulher, ela precisa de tratamento. Importante a gente dizer que a gente vai avaliar se ela precisa da avaliação do sexólogo, do tratamento com o sexólogo, se ela precisa da fisioterapia para liberar nessa musculatura, mas tem mulheres que não conseguem nem ser tocadas ali naquela região. E a gente pode lançar a mão
da toxina botulínica também. Que aí dá uma Aplicações, claro que isso não vai ser usado sempre, Sim. mas inicialmente a gente pode aplicar em alguns pontos ali daquela musculatura vaginal para que ela consiga, pelo menos, fazer a fisioterapia. Ou não ter dor inicialmente na relação sexual e ela deixar de associar a relação sexual com um processo doloroso. E aí, inconscientemente, ela vai ficando mais Mais relaxada. e vai ver, isso aqui, então, tá dando Deixou certo. de ter dor, deixei de ter dor. Então, opa, relação sexual não é igual a dor. E para o Perfeito. ginecologista fazer uma prevenção não Não é é igual igual a a dor. dor. Então, se eu faço isso, eu bloqueio aquela musculatura, aí ela consegue relaxar e ter uma vida sexual melhor. E aí, psicologicamente, ela vai liberando também, pronto, aí acaba que a vida fica uma vida normal. Que bom. Isso. E em relação ao prazer, doutora, tem algum procedimento que se faça, que a mulher esteja não esteja conseguindo realmente chegar, né, assim, ao seu prazer no momento sexual? E tem algum procedimento que pode melhorar essa relação? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que o prazer sexual feminino é extremamente diferente do prazer sexual masculino. Então, é muito complexo e é que a gente chama que é multifatorial. Então, assim, se você não está se sentindo bem consigo mesmo, você pode ter problema sexual. Se você não está com um relacionamento legal, se não é uma parceria, se você não sente que você está sendo bem cuidada, se o relacionamento... coisas mínimas, mas assim, aquela pessoa que não ajuda a lavar uma louça, não ajuda na criação do filho. Né? Então, tudo isso, se você perdeu aquele encantamento, tudo isso pode interferir. Se você está com ansiedade, se você está com depressão, se você tomar algum remédio de uso contínuo, por exemplo, os antidepressivos, uso de hormônios como os anticoncepcionais, podem interferir na questão sexual. Então, a gente vai, como ginecologista, avaliar o que de fato está acontecendo. Será que é alguma coisa ali da vagina, da vulva? Então, a principal causa que a gente vai conseguir interferir, que seja alguma coisa ali, de fato, da genitália, é na lubrificação. Então, mulheres que estão nesse período da transição da menopausa, que estão no pós-parto, elas têm uma diminuição de lubrificação e é a coisa que tem mais evidência que, de fato, melhora. E que diminui, o ressecamento diminui o prazer. O prazer. Com certeza. Claro, se dói, você não vai sentir prazer. Como, né? Então, você vai evitar. Você vai começar a inventar um monte de desculpa. É dor de cabeça todo dia, é cansaço todo dia, né? Enfim, um monte de coisa para fugir da relação sexual. Porque você associou com dor. Então, assim, de procedimento que pode melhorar. Aí tem a questão, sim, da lubrificação, devolver a lubrificação para essa mulher, mas se ela tem uma questão muito pessoal, externa, da questão, assim, digamos, de como ela se sente, de que interfere com a autoestima, e essa interferência da autoestima, uma coisa muito pontual ali da genitália, interfere na relação sexual, aí a gente pode melhorar com alguns procedimentos. Mas o que de fato melhora mais é a questão da lubrificação. Da lubrificação, né? Isso. E agora, então, eu imagino que você faz quase um estudo da vida da paciente antes de fazer qualquer procedimento, né? Você falou de como até na vida pessoal, como é que está, né? Como é que está com o relacionamento dela, como é que está em casa, no trabalho. Isso. Porque isso vai ocasionar também algum comportamento. Então, você... acredito que você possa até indicar profissionais da área de psicologia. Sim, acontece isso? Sim, então, mais uma vez, nós somos o médico, a pessoa de confiança, a pessoa de referência. Então, cabe a nós, não é nossa função só ver como é que está a menstruação, qual é o método contraceptivo, se tem alguma infecção, algum corrimento, vamos tratar. Não é isso. Então, a ginecologia é muito abrangente. E na maioria das vezes a consulta não tem doença. É uma consulta mais assim de entender como é que essa mulher está do ponto de vista psicológico e se aquilo ali está interferindo na saúde dela, né? Que pode ser uma saúde íntima ou uma saúde de uma forma geral. Mas é super interessante como a gente consegue... Nessa conversa, nessa consulta, que na maioria das vezes é mais conversa, a gente consegue compreender perfeitamente o contexto social, familiar, econômico dessa mulher e a gente consegue traçar o melhor plano de cuidado para ela. Não gosto de falar de tratamento, mas o plano de cuidado para ela. Perfeito. A gente já está se aproximando do fim da nossa conversa aqui, doutora, que está muito boa, mas eu não queria deixar de finalizar antes da gente tocar no assunto. Existe alguma formação da vagina, uma coisa que a mulher já nasce com isso e que
tem como esses procedimentos ajudarem também? Ela tem uma... Sim, então assim, a genitália externa, que é a vulva, né, os grandes lábios, os pequenos lábios, eles sofrem alterações durante a vida da mulher. Então, eles são menores antes da gente menstruar, depois que a gente menstrua e depois da gravidez, né, do parto, eles podem sofrer uma alteração, uma flacidez, como a gente falou, um aumento desses pequenos lábios. Na pós-menopausa, eles têm uma retração, uma diminuição, né, desses pequenos lábios, dos grandes lábios. Mas existe, de fato, algumas mulheres, algumas meninas que nascem com algumas malformações. Sim. Então, aí a gente pode entrar em procedimentos. Por exemplo, tem meninas que nascem sem vagina. Existe. Toda a parte externa formada, grandes lábios, isso é raro, Claro. mas grandes lábios, pequenos lábios formados, clitóris formado, tem a parte interna, né? Tem o ovário, mas elas nascem, às vezes, sem a parte da vagina mesmo. O canal vaginal, não aquele mais fora, mas a parte mais interna mesmo. Então, a gente pode lançar mão de um tratamento cirúrgico para fazer um canal vaginal. Né? Então, a gente tem vários estudos em relação a isso, né? Em relação a essas malformações, que não são tão comuns, mas pode existir. Outro tipo que, digamos assim, não é uma malformação, mas é uma característica. O ímen, geralmente, das meninas, ele tem uma perfuração para sair o sangue quando ela menstruar a primeira vez. Tem algumas meninas que têm esse ímen, que é essa capinha, digamos assim, que é essa mucosa que fecha ali a vagina, a entrada da vagina, elas têm um ímã que a gente chama de imperfurado, ou seja, que não tem uma saída. Então, essas meninas vão procurar a gente, no período que era para menstruar, não estão conseguindo menstruar, não tiveram a primeira menstruação e vem com dor. Então, quando a gente vai examinar, a gente vê que esse ímã é imperfurado. Então, cabe a gente fazer uma cirurgia íntima. Sim. Que é de abertura desse ímã, abertura dessa vagina. Então, é super importante que essa menina, desde os primeiros sinais ali de desenvolvimento sexual, de pelos, de mama, ela já procure o ginecologista para a gente avaliar se está tudo ok. Porque às vezes ela não sabe nem que tem algum problema, né? E aí quando chega no ginecologista, ele faz a avaliação ele e já faz percebe essa avaliação. que exatamente. Coisa... Perfeito. Que alguma coisa não está correndo como deveria acontecer. E aí, os procedimentos corretos para que a coisa se resolva. Perfeito. Exato. Existe algum outro tipo porque a gente conversou aqui um leque de então, possibilidades, né? Tem várias possibilidades, né? A gente tem hoje em dia, mas tomar cuidado, principalmente quem é o profissional, e saber que não tem estudo tão grande que embase isso, mas assim como tem os preenchimentos faciais, né, com ácido hialurônico, também tem preenchimento para essa região da vulva, principalmente dos grandes lábios, que as mulheres aí no pós-bariátrica e na menopausa reclamam dessa flacidez ou que o grande lábio está murcho, digamos assim. Então, tem várias mulheres já procurando para fazer preenchimento, né? E para fazer também estimulador de colágeno. Então, assim como faz, que a gente chama de bioestimulador, que são os injetáveis no rosto para estimular esse colágeno, também tem, agora lembra, por favor, que isso não está bem embasado, que tem indicações, mas as indicações são restritas, né? Então, assim, isso a gente não tem estudo, porque é muito novo. Tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Então, o que a gente tem de melhor embasamento, assim, é a questão da energia dentro da vagina, que são os lasers e a radiofrequência intravaginal. E que já ajuda muita gente, né? Mas a medicina, ela vai evoluindo e, com certeza, junto com a tecnologia, vai trazer mais conforto e bem-estar e autoestima para as mulheres. Muito provavelmente, porque a gente vê todas essas tecnologias e a gente vê esses preenchedores e bioestimuladores de colágeno sendo usados já por muito tempo por outras áreas da medicina. Então, falta só tempo. Sim. Muito provavelmente para comprovar que eles vão trazer benefício não só estético, mas funcional também para a gente, para as mulheres. Com certeza. E lembrando sempre que o profissional ginecologista, ele é o profissional indicado para dar todas essas orientações, né? Porque é o especialista ali na saúde da mulher. Perfeito, doutor. Nós conversamos aqui com a doutora Karine Yazin, foi muito bom. Muita conversa. Espero que você tenha entendido. Não, eu entendi. Foi assim, quando a gente começou a conversa, antes da gente iniciar, eu disse, doutora, pode ficar à vontade para falar, porque realmente é um assunto que eu não domino, né? Assim, e eu acredito que não só eu, muitas mulheres mesmo, né? Muitas mulheres também não têm esse conhecimento, e o objetivo aqui é justamente a gente esclarecer
e mostrar que existem opções e mostrar que existem procedimentos e que a Isso. medicina está evoluindo e que o ginecologista está ali para dar todas essas orientações. Então, gostei muito, assim, vou sair com certeza com mais conhecimento do que quando eu Ótimo, comecei. ótimo. E aí, para você que quer seguir a doutora Karine Azin, DRA, a gente vai colocar aqui na tela, é dra.karine Azin, Karine com 2 N's, certo? E Azin com Z, tudo junto. Você segue a doutora aqui no perfil dela do Instagram e lá tem várias dicas. Estou vendo aqui, tem várias dicas, né? Tem Várias várias informações. dicas. Então segue e pode acompanhar a doutora Karine Azin aqui no Instagram também. E doutora, muito obrigado, viu? Ai, Muito Cássio, obrigado. prazer estar aqui com Prazer. vocês. Prazer falar aqui no podcast da Copego. Perfeito. Que bacana. É. E eu espero que a gente, como ginecologista, leve mais conhecimento para quem precisa, que são as mulheres, né? Sim. Que é o nosso público-alvo. E que a gente cada vez mais consiga tirar as dúvidas e tendo a certeza que os profissionais da Copego são profissionais que têm embasamento para poder falar com propriedade sobre esses assuntos, para que vocês não caiam nas mãos erradas. Sim, né? Então, que esse canal seja bem usufruído. Com certeza. A gente vem sempre falando que o nosso objetivo é passar informação para a população, principalmente a população, no caso do ginecologista obstetra, a população feminina, mas não apenas informação de qualidade, Sim, né? Com embasamento, com segurança, que é esse o nosso objetivo maior. Pois, doutora, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela conversa. Obrigada. Você que nos acompanhou, muito obrigado também. Esse foi o podcast Fala Go, mais um episódio. Um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. Saúde e paz para todos. Até a próxima, se Deus quiser.